Muito bem, meus amigos, meus colegas de Inatel, meus companheiros de uma parte importantíssima da minha vida. Eu hoje estou recebendo com muita alegria e muita emoção o meu troféu dos 50 anos da nossa turma. Eu fico emocionado porque ele representa muito da minha vida. Isso aqui representa Santa Rita, isso aqui representa o Inatel, representa todo o companheirismo que nós tivemos durante um período de vida talvez curto, porém muito significativo e muito valoroso, muito rico, né? Pelo menos para a minha vida foi de um enriquecimento muito grande. Então, quando eu falo do Inatel, falo de Santa Rita, eu falo da minha vida porque eu fui para Santa Rita com 14 para 15 anos para fazer escola técnica. E por coincidência, isso em 1965. E por coincidência, foi o ano que o Inatel foi instalado em Santa Rita. Então, eu me lembro da aula magna que foi proferida no auditório da ET, marcando o início das atividades do Inatel como instituição. Então, eu vi a história nascer. Outra coisa também desse período ainda pré-Inatel foi a casa, uma república que nós tivemos. Havia uma república que era a PUNF, Pia União dos Mocinhos de Família. Nós tínhamos uma república e nós estávamos de olho numa casa que nos interessava muito, ali na Avenida Antônio Paulino, que é aquela que sai da praça e vai para o cemitério. E o proprietário dessa casa era, se eu não me engano, o senhor Dib Baracate, tinha uma loja lá na Rua Silvestre Ferraz, e nós tentamos alugar essa casa, a casa é legalzinha, bacaninha, só que ele de forma alguma queria alugar para estudantes. Tudo bem, o tempo passou e essa casa foi alugada pelo José Nogueira Leite, que foi o primeiro reitor do Inatel. Todo mundo sabe da triste história, né? O Zé Nogueira teve acho que um infarto, não sei qual foi o problema, e veio a falecer. O que ocorreu nessa casa que nós estávamos de olho anteriormente. E essa casa ficou assim, com uma fama em Santa Rita, ninguém queria alugar a casa. E nós voltamos lá com o seu Dib, e aí, como ele não conseguia alugar a casa, ele alugou para nós a casa. Então nós tivemos a nossa república transferida lá para a casa onde residira o finado José Nogueira Leite. Isso são as coisinhas, curiosidades, né? E daí, eu fazendo escola técnica, naquele tempo, o pessoal da escola técnica, ao se formar, tinha acesso direto para o Inatel. Porém, eu não fiz o quarto ano da escola técnica e prestei vestibular para o Inatel. Eu e mais o Botuca, não sei se vocês se recordam, Sebastião de Almeida Pinto Filho, Botuca, porque era Botucatu, e também era colega meu de República, nós dois fizemos o vestibular e passamos para o início do curso do Inatel. Muito bem, esse foi minha vida pré o curso de engenharia do Inatel. Muito bem, e nada mais assim, significativo do que falar de professores que marcaram a nossa passagem pelo Inatel, né? O professor Fred Marque, né, professor de Química, que era uma pessoa dedicadíssima, né, e entusiasmada com a escola, e também, né, nosso professor de Química,
tinha as passagens curiosas, né, que todo mundo já conhece, do modo dele de se manifestar, quando às vezes pegava alguém colando, alguma coisa assim, e ele era entusiasmado até para fazer esse sermão que ele fazia com relação ao pessoal. Nós tínhamos o professor Luiz Antônio, o Ganso, né, que tinha aquele jeito de falar e dava uma pescoçada, né? Tivemos o Jaime, que todos já falaram, né, que era irônico, né? Tivemos o Iranir, com voz de locutor, né? Informação é sinal de imprevisibilidade, isso que é informação. Senão, o que é previsto não é informação, o que já se sabe não é informação, né? O Zulci, né, aquele jeitinho dele, que às vezes parecia que ele era sádico ao torcer, né, os nossos parafusos, tentando obter alguma coisa que nem sempre a gente conseguia dar. Né? O Bastião de Oliveira, B.O., que inspirou o Braz a adotar o pseudônimo B.O. Então, o B.O. era o Braz também, mas o professor era que inspirou o B.O. do Braz, que era Braz de Oliveira, né? Foi o nosso professor querido Sebastião de Oliveira. Nós tivemos quem? Vários mestres, o Bocazel, né? O Capitão Novaes, né? O Constante, que dava aquelas aulas mirabolantes que eu não entendia nada parecia que ele estava dando aula para doutorando. Eu voava na aula dele. E por aí vai, né? Tivemos esses professores todos que deixaram marcados as nossas memórias. E aí algumas coisas que eu me lembro também, me lembro da questão da primeira eleição para valer do diretório, do nosso diretório, foi o Gerson, e quem competiu com ele foi o Amâncio, numa disputa verbal acirrada dos dois, muito boa. Foi, acho que, a primeira campanha para valer de diretório que teve lá no Inatel. Os outros anteriores acho que foram meio para inglês ver, mas disputa mesmo, essa foi a primeira disputa que teve lá. Lembro da nossa excursão ao sul do país, né? Que nós fomos em 2 ônibus, alguns colegas foram de carro, particularmente o Dunga com o Louis Boutin, fazendo uma farra danada. Acho que o Louis Boutin, vindo de aquele sistema francês, europeu, mais rígido, ali ele se esbaldou naquela viagem. Muito bem. E eu tô aqui colando algumas coisinhas que eu me lembrei, estou tentando lembrar. E o que mais? Vamos lá. Deixa eu colar aqui, gente. Um minutinho só. Nessa excursão, foi tão interessante porque, só curiosidade, é bobagem minha, mas foi o banho mais frio que eu tomei na minha vida, foi em Lages, na ida, que nós paramos lá, acho que pegamos o alojamento num quartel, coisa assim, e aí o banho era frio, de noite. Nossa, foi o banho mais frio que eu tomei na minha vida. Em compensação, quando chegamos em Porto Alegre, ficamos lá numa mordomia que nós conseguimos lá no Clube União, não sei se alguém se recorda disso, né? Que foi, esse foi uma mordomia bem legalzinha. E a viagem toda foi uma farra, né? Tanto na ida como a volta, o pessoal cantando permanentemente no ônibus, sacaneando, enchendo o saco um do outro, pegando coisa do outro, e foi uma farra muito, muito boa aquela viagem. Mas, né, não tem como a gente deixar de falar da questão do reconhecimento, né? O reconhecimento, que é a história que todos já conhecem de cor, eu me lembro de ter participado de uma ida ao Rio de Janeiro, ao Conselho Federal de Educação, onde quem foi liderando o grupo foi o
Camargo, não sei se você se recorda, o professor Camargo, com bigode, né? Foi um professor temporário que esteve lá no Inatel. E, na época, de tempos em tempos, tinha a reunião do Conselho Federal de Educação, o reconhecimento do Inatel entrava na pauta e não era aprovado. Entrava na pauta e não era aprovado. E aí ficou sabendo que o relator era o tal de professor Dami. Não sei se era Dami de Souza, mas Dami eu tenho certeza. E ele é que era a encrenca do nosso reconhecimento, né? Então, o nosso objetivo nessa viagem, né, que foi naquela Kombi do Inatel, dirigida pelo João Pata, estão lembrados daquele cara que era tipo um zelador, era um faz-tudo lá do Inatel e que dirigia a Kombi do Inatel. Então, nós fomos ao Rio, no Palácio Capanema, né? E fomos e tentamos nos encontrar com ele. Já nem me recordo mais o que foi que aconteceu, eu sei que foi o motivo da nossa ida foi tentar convencer o Dami, sensibilizá-lo para a nossa causa. Muito bem, aí logo em seguida, talvez na primeira reunião após a nossa ida, saiu o reconhecimento da escola, com condições que eram algumas disciplinas que não faziam parte do nosso currículo, tiveram que ser inseridas e nós que estávamos em curso fizemos uma adaptação com as aulas que faltavam e o pessoal que já estava formado nas outras turmas anteriores já tiveram que retornar a Santa Rita também para fazer essas adaptações. Então foi um período bem sofrido, mas que no final valeu muito a pena. Foi muito legal, né? Foi assim, para quem viveu aquele período e olha para trás, a gente tem o orgulho de fato ter feito parte da história do nosso Inatel. O pessoal hoje, logicamente, não sabe disso, não vivencia isso, já encontra uma escola maravilhosa, estruturada, com piscina, com quadras, coisas, né, que nós tínhamos lá, era um lamaçal lá atrás. A nossa diversão era o lamaçal que formava lá atrás do Inatel no tempo de chuva. E hoje esse pessoal, logicamente, não sabe de nada do que se passou naquela ocasião. Azar deles, que nós sabemos e temos o que recordar e temos do que nos orgulhar. Muito bem. E daí nós nos formamos, né, terminamos o curso em 70 e numa época fabulosa, onde as empresas iam buscar alunos nas escolas, particularmente na nossa área de telecomunicações. Então foi lá, no meu caso particular, que eu registro, né, que foi a ida no pessoal da CTB São Paulo, comandada, um grupo da CTB comandado pelo engenheiro Ramalho, que chegou lá em Santa Rita, fez entrevista com os alunos, né, e dessa entrevista ele escolheu é que eu falo, né, nem melhor nem pior, ele escolheu um grupo para levar para São Paulo. E eu fiz parte desse grupo que o Ramalho escolheu para ir para São Paulo, e então eu comecei a trabalhar na CTB São Paulo em janeiro de 71. Porém, não foi meu primeiro trabalho. Meu primeiro trabalho foi no próprio Inatel. Por quê? Eu fui monitor durante 2 anos. E monitor, naquela época, era com carteira assinada. Então, graças ao Inatel, eu tive 2 anos de carteira assinada que foram preciosos na contagem do meu tempo para aposentadoria. Então, vocês vejam, o Inatel tá assim, permeia a minha vida o tempo todo. Muito bem, fui para São Paulo, fiquei, né, trabalhei quase 7 anos em São Paulo,
trabalhei na área de engenharia, antigamente, quando começou, era a CTB São Paulo, depois, no ano seguinte, em 72, virou Telesp. Houve o desmembramento da CTB, deixou de pertencer ao grupo CTB, e houve desmembramento e virou Telesp. E nesse período eu também acumulei uma atividade de professor numa escola técnica em São Caetano